O tema do vídeo de hoje é mais uma pergunta de um inscrito do canal e é sobre o uso de hormônios após a cirurgia de redesignação sexual. A pergunta então foi enviada, quero agradecer aqui ao Sérgio Luiz Feliciano, e a pergunta é: fala, doutor, sobre hormônios para mulheres transexual operadas, redesignação sexual, por favor. Muito bem, Sérgio. Então assim, primeiramente, obrigado pela tua pergunta. Vamos só esclarecer para quem talvez tenha alguma dúvida. Na cirurgia de redesignação sexual, não é toda mulher que deseja fazer, mas vai ser feita ali toda uma cirurgia de retirada do pênis, do testículo e uma formação de uma neovagina que a gente chama. Não vou entrar em detalhes maiores aqui da cirurgia, mas o propósito da parte hormonal que a gente como endocrinologista acompanha é que uma vez retirado o testículo, você não tem mais a produção da testosterona. E aí, como você não tem ovário, você também não tem uma produção significativa de nenhum estrogênio. Ou seja, após essa cirurgia, você não vai mais ter nenhuma quantidade significativa de hormônios sexuais e vai ter que utilizar pelo resto da vida esses hormônios. Uma mulher transexual vai utilizar estrogênio. A dose de estrogênio que ela vai utilizar ao longo da vida vai variar com o passar dos anos. É mais comum que precise de doses maiores no início, apesar de que bem no início ninguém já começa fazendo a cirurgia. Então, bem no início de um processo de transição hormonal, você vai iniciar doses menores, com o tempo vai aumentando. Imagino que nesse tempo ali, depois de 1, 2, 5 anos de TH, você deseje e busque fazer a cirurgia de redesignação sexual. E aí você vai ter uma dose estável por um tempo de estrogênio e é natural que com o passar dos anos, pensando em décadas depois, você diminua um pouco esses níveis. Mas isso é uma forma geral de se pensar. Cada paciente evolui de um jeito e tem que ser acompanhado periodicamente para realmente definir se aquela quantidade de hormônio que está utilizando naquele momento da vida é o que realmente você precisa. Um outro ponto importante para se mencionar é natural que mulheres trans utilizem estrogênio e um bloqueador androgênico. Os mais comuns são o acetato de ciproterona ou o espironolactona. Tem outros menos utilizados aqui no Brasil também. E uma vez que é feito a cirurgia de retirada do testículo, você não vai mais ter a produção de testosterona, portanto não vai mais fazer sentido você utilizar algum bloqueador androgênico. Agora, o uso de estrogênio, como eu falei, vai se manter pelo resto da tua vida. E com o passar do tempo, essa dose pode ser e naturalmente deve ser reajustada. Uma outra questão que talvez você tenha pensado e não mencionou aqui, e que eu comentei no vídeo anterior, que depois vocês podem ver aqui, era uma pergunta de uma outra inscrita, então sobre o uso de testosterona em mulheres trans. Para quem fez a cirurgia de redesignação sexual, como você não vai mais ter dose significativa de testosterona, pode sim, em alguns casos eventuais, você necessitar de repor um pouquinho dessa testosterona. Normalmente a gente faz uma dose ali manipulada de testosterona em gel, porque as doses padrões que você tem, seja ali do gel que já tem pronto, o androgel, só tem ele atualmente no mercado, então não é nenhuma propaganda, ou então outras testosterona, injetáveis, Durateston, Deposteron, Nebido, essas outras aí são doses muito altas, para quem precisa masculinizar, e com certeza não vai ser isso que você, uma mulher trans, vai desejar fazer. Então, se for utilizar alguma testosterona, vai ser dose pequenininha, em gel, talvez ali 5%, mas isso depende de caso a caso, tá? Tem que ser avaliado e uma vez utilizando tem que ser acompanhado se aquela dose está adequada ou não, para de repente você melhorar um pouquinho da libido, melhorar um pouquinho da disposição, da força muscular. Porque deixar a testosterona muito suprimida, como alguém que fez cirurgia, pode deixar sintomas que a pessoa não fique bem, mesmo repondo em doses plenas o estrogênio. Tá? Isso eu sempre forço bem, varia caso a caso, não fique fazendo por conta, acompanhe com o seu médico. Às vezes o que você imagina que seja só uma falta de hormônio, seja de estrogênio, de testosterona, na verdade está relacionado a outros hormônios, por exemplo, uma alteração da tireoide, ou de repente alguma anemia, ou alguma deficiência de ferro, de vitaminas, D, B12, que é super comum. Então assim, lembre-se de avaliar o seu corpo como um todo. Não fique focando só em hormônios e achar que tudo se resolve a hormônios. Agora, não deixe de usar hormônios por conta própria, uma vez que você fez essa cirurgia, porque aí você vai ter muitos prejuízos por não ter nenhuma reposição hormonal. Espero ter respondido a tua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, você ajuda assim a fortalecer o canal. Compartilhe ele com quem mais possa se interessar por esse tipo de vídeo. Se inscreva aqui no canal e também no nosso Instagram, @endocrinologiatrans. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!